Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira de feriado, dia 2 de fevereiro de 2026, um dia de muito agito nos bastidores do Internacional. Teve a apresentação do centroavante Alejandro, você viu o que ele falou? É bem importante, a gente vai destacar nesse conteúdo o Inter se preparando para pegar o Flamengo, quem sabe no melhor momento. Flamengo no momento de turbulência nesse início de 2026, a gente vai falar sobre isso também. O empresário, mais um que está pedindo bloqueio de valores das contas do Internacional. A gente fala sobre patrocínio master e também novidades sobre a busca do Inter de reconhecimento do título brasileiro de 2005. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like nesse conteúdo. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui, tá certo? Bom, gente, quero começar falando aqui sobre o jogo de quarta, 7 horas da noite lá no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter encara a equipe do Flamengo, jogo dificílimo, o melhor elenco, o melhor time da América e do Brasil, mas que vem num momento turbulento nesse início de 2026. O Flamengo que ano passado ganhou praticamente tudo, Brasileirão, Libertadores, Campeonato Carioca, enfim, foi pro Mundial, fez frente contra o Paris Saint-Germain, nos pênaltis acabou sendo derrotado na final do Mundial de Clubes, e um Flamengo que colocou a garotada para jogar no início do Carioca, chegou e ainda tá com risco, inclusive, de jogar o quadrangular da morte, né, lá no Campeonato Carioca, depois botou os titulares, ganhou do Vasco e perdeu pro Fluminense, e vem de mais duas derrotas, além do clássico contra o Fluminense. Perdeu na estreia do Brasileirão para o São Paulo por 2-1 fora de casa do Morumbi e perdeu por 2-0 sem ver a cor da bola contra o Corinthians ontem na final da Supercopa do Brasil lá no Mané Garrincha em Brasília. Tem muita gente acreditando que talvez seja o melhor momento para enfrentar o Flamengo. Eu não vou entrar muito nessa, tá? Ainda é muito difícil pegar o Flamengo. O Flamengo que anunciou o Paquetá, que perdeu um gol claro lá, uma chance clara de gol no final do jogo, chutou para fora e é o principal investimento do Flamengo, já está regularizado no bid, jogou ontem, vai jogar contra o Inter, possivelmente sendo titular, já que o Jorginho está suspenso, foi expulso no final do jogo por reclamação contra o São Paulo, e tem muita gente acreditando que é o melhor momento para encarar o Flamengo. Assim, já pode deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu não acho que contra um time como o Flamengo tem melhor ou pior momento para enfrentar. Vai ser difícil da mesma forma, tá? Mas é um Flamengo que vem cambaleando por esse início de temporada, em que no Carioca não tá bem, ganhou só aquele jogo contra o Vasco quando resolveu botar os titulares, mas perdeu depois um clássico pro Fluminense, perdeu o título da Supercopa do Brasil ontem contra o Corinthians e tá indo para uma segunda rodada em que na primeira perdeu no Campeonato Brasileiro. Então é um Flamengo, não vou dizer que no meio de uma crise, mas no meio de um momento aí de muita contestação por parte do seu torcedor. O Inter vai com força máxima nesse jogo, a gente sabe, vai colocar reservas e gurizada nas quartas do Gauchão no final de semana contra o São Luís. Hoje, o Inter apresentou o Alejandro, seu novo reforço. A gente ainda não tem convicção se ele vai ser relacionado para o jogo do Maracanã, é uma possibilidade, mas ele falou que tem condições. Tá, o Alejandro foi apresentado hoje oficialmente no estádio Beira-Rio, recebeu a camiseta número 9, o último 9 do Inter foi o Luiz Adriano lá em 2023, fazia tempo que ninguém jogava com a camiseta número 9, depois teve o Alário que jogou com a 31, o Ener Valencia com a 13 e o Borré que joga com a 19, então o mais novo camisa 9 do Inter, o Alejandro, que recebeu a camiseta das mãos do Fabinho Soldado, executivo de futebol do Inter, e concedeu entrevista coletiva hoje no estádio Beira-Rio. Ele disse que conversou principalmente com dois jogadores antes de vir ao Inter, tá? O Moisés, ex-lateral esquerdo do Inter, que foi parceiro dele lá no CSKA Moscou da Rússia, tá jogando por lá, até como zagueiro o Moisés, e o Juninho, jogador hoje no Internacional, que também conhece bem o Alejandro. Sobre quarta, ele disse que depende do treinador para estrear, mas que ele vem de um começo de pré-temporada no CSKA, que com o tempo ele vai estar adaptado e que ele espera estar adaptado o mais rápido possível, mas não descartou uma possibilidade de ficar à disposição para o jogo de quarta contra o Flamengo. Ele falou
que quando teve o contato do Inter lá no mês de janeiro fez de tudo para vir para cá, que ele queria muito voltar ao Brasil para estar próximo dos familiares que são naturais de Minas Gerais, são de Lavras, né? Ele é natural de Lavras no interior de Minas Gerais. Sobre suas características, disse que é um centroavante muito brigador, que incomoda o tempo todo, que sai também para jogar, briga lá na frente, que o torcedor pode esperar muita briga e imposição dele no comando de ataque como centroavante do Internacional. Ele falou sobre jogar ao lado do Rafael Borré, disse que sim, isso pode acontecer, essa dupla, e que jogar com jogadores de qualidade é sempre muito fácil. Se me colocar com o Borré vai dar super certo. Ele tem uma qualidade que facilita os companheiros, assim como é com o Alan Patrick. E ele também disse sobre a meta de gols, né, que é inclusive estipulada em contrato, né, 15 gols na temporada para ele ser comprado pelo Inter, ainda jogando 60% dos jogos do clube na temporada, pelo menos 45 minutos. E ele disse que vai trabalhar para bater essa meta de gols e ficar no Inter, que é difícil, não é simples fazer 15 gols numa temporada, segundo o Alejandro, mas que ele vai trabalhar para ultrapassar essa marca. E ele disse que quando recebeu a proposta do Inter foi difícil de recusar pela grandeza do clube, ligou para o empresário dele e falou que queria estar aqui o quanto antes. E ele dá uma resposta muito interessante falando sobre a mudança na vida dele, depois que ele é artilheiro, aliás, um pouco antes de ser artilheiro, né, na temporada que ele é artilheiro do Brasileirão com 15 gols ao lado do Yuri Alberto, jogando emprestado do Red Bull Bragantino ao Vitória da Bahia. Ele disse que foi o ano que ele mudou radicalmente a vida dele, que ele passou a ser um atleta profissional, que antes ele era um jogador, e depois ele passou a ser um atleta, cuidar mais da questão física, de alimentação, esse tipo de coisa, em relação à família também, e que isso pode confortar o torcedor do Inter, que ele vai ser um cara que vai brigar por todas as bolas, correr o jogo todo e que vai se entregar. Que ele teve um 24 maravilhoso, mas que na Rússia acabou não conseguindo se adaptar da melhor forma, mas o Alejandro agora é apresentado oficialmente como jogador do Internacional. Outro fato importante do dia de hoje, gente, já lembrando, se tu não é inscrito, te inscrever aqui no canal, é de graça. Se tu tá me vendo pela TV, pelo celular, pelo iPad, pelo tablet, pelo computador, é só apertar no botãozinho do inscrever-se. Quem tá vendo pela TV agora também, dá pra apertar aí agora no botão do inscrever-se, não precisa nem sair do vídeo, é de graça e tu dá uma força enorme pra gente aqui no canal, todos os dias aqui, 7 dias da semana, falando de Inter de segunda a segunda. Pra quem não acompanhou, a informação do final da tarde, que veio em primeira mão com o pessoal da ESPN, é de que mais um empresário está pedindo o bloqueio de valores da conta do Internacional. E agora eu estou falando do Marcelo Robalinho, que é um empresário que fez muitos negócios recentemente com o Internacional. Ele é da empresa que gerencia a carreira de atletas Thinkball, tá? Ele pediu a penhora das contas bancárias do Inter para bloquear parte dos valores que o Inter obteve com as vendas do Ricardo Matias, cerca de 35 a 36 milhões de reais na venda dele para o Al-Ahly da Arábia Saudita, e da venda do Vitão para o Flamengo. Lembrando, o Flamengo perdoou uma dívida do Thiago Maia, valores que o Inter devia e valores que ainda teriam que ser pagos, cerca de 4 milhões e 700 mil euros, e o Inter recebeu à vista 5 milhões e meio de euros, 35 milhões e 900 mil reais, arredondando 36 milhões, e ainda tem 500 mil euros, 3 milhões e 200 de metas, tá? E o empresário, ele tá pedindo o bloqueio desses valores, a parte jurídica desse empresário pedindo bloqueio de valores porque ele cobra uma dívida antiga do Inter de 1 milhão e 300 mil reais por conta da transferência do Patrick Choco, que na época foi para o São Paulo em 2021, e ele está cobrando essa dívida, está alegando que o Inter tem essa dívida ainda com ele e está pedindo esse bloqueio de valores referentes a essas duas vendas das contas do Inter. O que é isso, tá? Basicamente um pedido para que o que o Inter recebeu dessas duas vendas vá para uma conta separada do clube e seja bloqueado, que o Inter não possa usar até que pague esse 1 milhão e 300 que ele alega que o Inter deve para ele. Eu tentei contato nas últimas horas com a direção do Inter, com a parte jurídica do clube, e não obtive resposta, tá? Até o momento eu não fui respondido,
mas essa cobrança é pública, foi feita no início agora do mês de janeiro na Justiça do Rio Grande do Sul. O que eu ouvi é que o Inter ainda não foi notificado para se defender nesse processo. E a gente sabe, aconteceu com o empresário que intermediou a negociação do Bruno Fux, enfim, outras situações também que incomodaram. O empresário que fez o negócio do Palácios com o Inter também esteve cobrando o clube recentemente. É uma situação que, a partir do momento que vai para a manchete, já fica ruim para a imagem do clube, né? Deixa eu falar aqui sobre patrocínio master também, porque está repercutindo muito nessa semana um vídeo que foi colocado numa rede social de uma pessoa que fez um comercial para a BetMGM, que é uma bet que é norte-americana, que tem outras redes, tem rede de resorts lá nos Estados Unidos, é uma empresa séria, tá? Para quem pergunta, e que a gente até trouxe aqui que a BetMGM era uma das empresas que estavam conversando com o Inter para participarem, serem patrocinadores master do clube, já que o Inter rescindiu com a Alfa, tá? E tá esperando ainda receber pagamento daquilo que a Alfa deve ao clube. E aí surgiu um vídeo nas redes sociais de algumas pessoas que gravaram um comercial para a BetMGM nesse início de 26 dentro do Beira-Rio. Mas o que a gente ouviu, tá? Isso não tem relação com o acerto do Inter. O Inter garante que ainda não tem um acerto em relação a quem será o seu patrocinador master em 2026. O que cai entre nós, é um absurdo. O Inter tem jogado no Gauchão e também já nesse início de Brasileirão, já da primeira rodada não teve nenhum patrocinador master na sua camiseta. O Inter está jogando com a camiseta praticamente limpa. É um absurdo, gente, para um clube do tamanho do Internacional tá jogando no início de 2026 com a camiseta praticamente limpa. Mas garantem, todas as pessoas que foram ouvidas, que essa gravação que aconteceu da BetMGM no Beira-Rio, ela foi acordada com Abril, e que é uma gravação, pelo menos pelo que as pessoas do Inter estão dizendo, da marca, que usaram o Beira-Rio para gravar também. Então, até o momento, o Inter ainda está garantindo que não tem nada acertado em relação ao seu patrocínio master. Tô dando essa resposta aqui porque também teve muita gente me perguntando lá no Instagram se era já porque estava acertado com o Inter ou algo do tipo. E deixa eu atualizar aqui algo também que também tem muita gente me perguntando sobre 2005. Como que está o andamento do pedido do Inter na CBF para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005? O que eu ouvi de uma pessoa que está fazendo parte deste processo, tá? O documento que será enviado para a CBF está quase finalizado, tá? Muito bem encaminhado, pode ser agregado alguma outra prova, enfim, embasamento jurídico para ser colocado neste documento que será enviado à CBF, mas assim, tá mais de 90% finalizado esse documento, tá? Só que qual que é o ponto que acontece agora, tá? O Inter tá estudando a melhor forma de levar esse assunto à CBF. Eu até conversei com outras pessoas hoje que me relataram que sim, a CBF já tem conhecimento dessa intenção do Inter, mas ainda não teve uma conversa formal com o clube. Inclusive, teve uma reunião recentemente entre o presidente Alessandro Barcelos, o presidente Fernando Carvalho, Daniel Cravo de Souza, que é um advogado bem renomado no meio, e que a gente sabe tem uma ligação forte com o clube, e o vice jurídico do Inter, além do Leonardo Aquino, que foi o conselheiro que iniciou e que protocolou pela primeira vez esse pedido para que o Inter levasse a CBF e tentasse ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. O Leonardo Aquino tem tido um papel muito importante nesse processo e estava nessa reunião recente. Então o ponto de momento é esse. O Inter encontrar o melhor timing, foi até o termo que eu ouvi, para levar esse assunto à CBF. Porque, cara, pode parecer simples, vai ter muita gente dizendo, cara, só leva na CBF de uma vez e eras isso. Não é assim, gente. Não é assim, porque não é uma, entre aspas, negociação simples, uma conversa simples, um assunto simples, é um assunto delicado que não envolve só o Inter, envolve também o Corinthians. Por mais que a gente saiba de tudo que aconteceu em 2005, o Corinthians provavelmente vai chiar, vai reclamar disso. A gente já viu jornalistas que cobrem Corinthians, influenciadores corintianos também reclamando desse assunto ter vindo à tona no ano passado e nesse início de 26. E é um ano de Copa do Mundo, então a concentração da CBF está muito focada também na disputa da Copa nesse meio de ano lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Então não é tão simples quanto parece, tá? Então o Inter está estudando agora o melhor timing para levar esse assunto diretamente à CBF, mas as pessoas que estão envolvidas no caso estão muito confiantes de que sim, é uma possibilidade, levando a CBF, conversando o Inter, quem sabe, ser reconhecido campeão brasileiro, como de fato e de direito deveria já ter sido reconhecido campeão brasileiro de 2005.
tá? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.